né? E agora também a gente vai conversar com o Rinaldo Martorelli. Diga-se de passagem, foi muito bom goleiro. As pessoas esquecem muito disso. Muitas vezes, viu, Martorelli, as pessoas esquecem que você foi um baita goleiro do Palmeiras. A gente fala do Leão, do Zete, do Veloso, do Gilmar, que foi um goleiraço também, do Berdan, e esquece de você, né? Eu não sei se você escutou, né, o Dr. Jorge Calil, que é o médico da USP, cientista, que ele não é a favor da volta do futebol, mas a Federação Paulista e vocês, o sindicato, são. E eu queria te perguntar por quê. Pô, Neto, um prazer falar com você. Agradeço muito a oportunidade. Na verdade, assim, a gente tem que entender um pouco o contexto geral. Se a gente pegar a situação da Covid hoje e entrar nesse contexto, nós vamos entender a dificuldade para que isso aconteça, né? Porque a pandemia está muito mais agressiva, está proliferando mais, e a gente tem, né, nesse contexto, falar assim, não, a gente não vai participar. Agora vamos pensar do lado da tal da atividade essencial. A atividade essencial, ela é atividade essencial para quem? E você sabe tão bem quanto eu que 97% da categoria não consegue ficar sem receber salário. Então, com a proposta que a gente tem aqui em São Paulo, a federação tem aqui em São Paulo, inclusive o formato de bolhas, não tem, e aí a gente sabe que isso é muito seguro, aliás, a NBA fez o campeonato assim, é muito mais seguro, então não tem por que a gente, nesse contexto, não ser favorável à continuação do futebol. É aquela história, se a gente pegar os dois extremos, fazer o futebol de qualquer jeito e não fazer, a gente fica em não fazer. Mas fazer o futebol com segurança e os atletas totalmente dentro desse contexto de prevenção, saúde, vida, bolha e podendo receber o salário, a gente fica com essa opção. É isso, não é fazer o futebol de qualquer jeito. E os médicos estão pensando no contexto geral. E a gente tem a visão mais focada no futebol, né? O sindicato sempre é cobrado, né, em relação à ajuda aos jogadores, principalmente da Série B, C, né? Qual é a visão que você tem em relação a isso? Porque a gente tá falando da Série A, certo? Tá falando Sim. dos caras que disputam o campeonato, que o jogo tem que ser em Volta Redonda, que tem que ser em Saquarema, essa coisa toda. O que o sindicato faz em relação a isso? E também, por exemplo, o Marília, que teve 32 pessoas, a Ponte Preta com mais 30, o São Bento com 40 pessoas. Qual é a visão da Federação Paulista e você, como presidente do Sindicato dos Atletas? Porque eu sei que vocês ajudam muito os ex-jogadores. A gente sabe disso. Talvez vocês deveriam até falar mais sobre isso. Acho que vocês falam muito pouco, diga-se de passagem. Qual é o procedimento de você como presidente em relação a essas equipes menores, das dificuldades que eles estão passando e que vão passar depois do Campeonato Paulista? A gente tem que fazer um recorte aí, né? Primeiro, entender que os times da A1 têm calendário nos campeonatos nacionais. Então, ele tem que ser visto um pouquinho diferente. A A2, naquele momento, né, no momento da paralisação, poderia esperar esses 15 dias que está previsto para acabar a semana que vem. Quer dizer, nós estamos trabalhando com a hipótese de que a semana que vem volta tudo. É essa a hipótese. A1, como encavalaria o calendário, e aí, o nosso sonho de consumo é o formato de bolhas. E quando a federação vem com esse formato, não tem por que a gente não aderir. Agora, a gente vai trabalhar de acordo com a necessidade quando ela for aparecendo. E, de fato, nós, ano passado, já fizemos live, nós demos auxílio emergencial para mais de 430 atletas. Nosso benefício social ele tem aumentado muito. A gente não deixa de atender os atletas e você tocou num ponto muito legal, que é isso mesmo, né? A gente faz pelos ex-atletas, pelos atletas, a gente não foge desse compromisso. E é legal o espaço que você está dando para a gente poder falar, um pouco mais. Por exemplo, aí voltando, entendendo a questão do Marília, que foi disputar a Copa do Brasil e viajou aí por 3 estados, é legal a gente poder aproveitar para falar que, com relação ao protocolo da CBF,
a gente entrou com uma ação. A gente está com uma ação judicial correndo. A gente é contrário a esse protocolo e esse formato. Que tá errado, né, Martorelli? Não pode fazer uma coisa dessa, né? Isso é Exatamente. desumano, né, meu? Então, nós fizemos isso, Neto, mas é aquela história. A imprensa não dá bola quando a gente solta. E nós fizemos isso em novembro, e está correndo a ação. Né? Quer dizer, não que nós não fizemos. Nós tentamos negociar com a CBF. Mas você tentou falar com o Rogério Caboclo e não conseguiu? Sim, nós mandamos ofício, claro. E aí ele não quis falar sobre isso? Não, nem respondeu nossos ofícios. E aí a gente entrou com uma ação. E qual a ação? Qual é a base da ação? A base da ação é para mexer no protocolo. O protocolo é incompleto da CBF. Entendeu? E aí quais são os pontos incompletos? Para você, como presidente do sindicato? Não, para mim não, né? Lógico. Lógico, você, na área médica, e aí você, como presidente, você vai fazer isso. Na área médica que vocês entraram com base em relação ao protocolo da CBF, quais são os pontos que fica à deriva em relação ao protocolo? O que acontece é que todos os atletas, toda pessoa que conviveu com o positivado, ele tem que ser afastado 14 dias também. Certo. Isso não vem acontecendo. Certo. Né? Pior, a CBF, por uma questão política, começou a aceitar aqueles que foram positivados, aceitar com 10 dias. Isso, lógico, diminuir ainda o tempo. Exatamente. Tem um entendimento de um estudo americano que diz que pode ser que 10 dias pode ser o prazo ideal, mas a gente sabe que não. Se pode ser, já não é. Exatamente. Então, e pior, né, Neto? Nós tivemos no início do Brasileiro, vê só, vamos entender o histórico. Nós passamos os estaduais aqui em São Paulo, todas as séries, nós acabamos de forma tranquila, tá? Aí começam os nacionais. Logo na primeira rodada, estourou o surto do Goiás. Logo na primeira rodada. E não só Goiás, né? Teve, se não me engano, o CSA, alguns clubes. De cara, nós fizemos um estudo e mandamos um ofício para a CBF. A CBF ignorou. Nesse meio tempo, os casos... Você acha que eles ignoraram, Martorelli, eles ignoraram porque... isso aí, eu sei que você viu, né, o Rogério Caboclo, ele falando com os carneirinhos, né, ninguém abriu a boca quando o presidente do Palmeiras quis falar alguma coisa, ainda acabou a reunião, porque ali ele mostrou que o patrocinador, que a televisão, que todo mundo é mais importante do que o protocolo que você está falando, talvez por isso que ele ignorou aquilo que vocês queriam falar. Também. Então, mas esse não é o ponto, né? O cara que administra o futebol não pode simplesmente ignorar o que está acontecendo. Bom, eu tenho todas as divergências do mundo com o Rogério, pois a gente pode voltar nisso. Então, quando teve o primeiro surto, aquela primeira onda, nós fizemos ofício e a CBF ignorou. Nesse meio tempo, os casos sumiram. Voltou só quando do jogo do Flamengo e Palmeiras. E nós não recorremos à justiça porque nós não conseguimos o laudo técnico em tempo hábil. E nós não conseguimos. O Sindicato do Rio lá conseguiu, foi adiado o jogo, depois a CBF conseguiu, numa manobra lá no TST, fazer com que o jogo acontecesse. E a partir daí, o que nós fizemos? Nós temos o Dr. Renato Anguinar, que é um dos maiores neurologistas desse país, que faz um trabalho e nos traz informação desde sempre. Nós contratamos a doutora Mariana Sauer, uma infectologista, para aumentar o trabalho técnico nisso. E com base nesse trabalho técnico que foi aumentando e coincidiu exatamente naquela leva do segundo surto, nós fizemos ação. Pena que a justiça acha que não precisa, que o atleta não precisa desse amparo. Todas as outras categorias que entraram com ação conseguiram resultado favorável. E a justiça não Verdade? Deu. Pior, da primeira para a segunda decisão, a justiça sentou em cima e demorou 46 dias para dar o posicionamento. Depois disso, nós entramos no tribunal, o tribunal não deu, e agora, dessa terceira para a quarta, que são recursos, né? Foi um mandado de segurança, agora tem um agravo regimental. Também já tem mais de um mês que os caras não se manifestam. E a gente toda hora fica cutucando e eles não se manifestam. Mas tá correndo lá. Quer dizer, a gente faz o trabalho, a gente fundamenta o trabalho e vai atrás daquilo que a gente imagina ser o melhor. Contra o futebol, lógico que não. A gente é a favor do futebol, como eu disse, a favor do futebol com segurança. Lógico. Porque os atletas também, e você sabe disso tão bem quanto eu, que
que nós jogamos numa outra fase, mas jogamos, o atleta precisa jogar para sobreviver. Então, é difícil encarar uma postura da CBF com aquela arrogância que a gente viu no vídeo aí que foi distribuído. Né? Então, cara, todo mundo está numa situação difícil. Se a gente não aprender nada com essa pandemia, Neto, fecha não servimos para estar aqui. Pois é, tá ensinando tanta coisa pra gente, principalmente a humildade, né? Principalmente que a gente não é nada, que a pessoa tá boa, você deve ter conhecidos aí, deve ter amigos como eu tenho, a pessoa tava boa, depois de uma semana não tá mais aqui. Verdade. Assim, tá matando rápido. Além de tudo, além de matar, você também deve conhecer gente que não tá conseguindo trabalhar e tá morrendo de fome. Tá difícil para todos. A gente tem que ter o bom senso, né? Tem que ter o bom senso para tudo, né? Faz isso que isso é melhor, faz aquilo que aquilo é melhor. Quem sabe o que é melhor e o que é pior? Cara, não dá pra gente julgar o outro de acordo com o bolso da gente. É isso mesmo. Não dá, ou pelo contrário, não dá pra falar, vem trabalhar porque eu tô precisando trabalhar, se o outro tem condição de ficar em casa. Cara, cada um cuida da sua e ajuda um pouquinho o vizinho, né? Ajuda um pouquinho do outro. Quer dizer, se a gente não aprender isso com aquela arrogância que o Rogério mostrou, infelizmente, parece que não está aprendendo. E o futebol todo peca por isso. E você falou uma palavra aí importante, que eu tenho tentado fazer com que as pessoas entendam. Os primeiros responsáveis por tudo isso são os clubes. Você disse que eles são os carneirinhos. Então, é isso. Não dá para simplesmente aceitar tudo. Não dá. A gente chama o jogador para discutir com a gente. Deveriam ter discutido. Não, mas eu não tenho condições de jogar, não tem mais time. Pô, o que você está fazendo não está certo. E aí, foi muito feio o que aconteceu. Gustavo Solera, pergunta para o Martorelli, por favor. Martorelli, boa noite. Obrigado por atender os donos da bola aqui da Rádio Bandeirantes. Você citou esse ofício, né, que foi encaminhado para a CBF. Vocês pretendem também, ou como pelo menos vocês analisam toda essa situação que a Federação Paulista de Futebol está fazendo com os clubes, né? Marcando jogos em cima da hora. No caso do Palmeiras, a federação queria marcar um jogo para terça-feira, quando os resultados de teste de Covid-19 do elenco do Palmeiras ainda nem estavam prontos. Eles ficariam prontos só na terça-feira, então os atletas iriam viajar sem saber se tinha alguém infectado um do lado do outro. E também, durante a entrevista que a gente fez com o Edson Vieira na última segunda-feira, no meio da entrevista... No final! No final da entrevista, o Edson Vieira, que tá falando sobre o jogo, virou pro Neto e falou, esquece tudo que eu falei, não vai mais ter jogo. Então, como que o Sindicato dos Atletas observa toda essa situação e vocês também procuram e vão mandar algum ofício, claro, se vocês estão entendendo que há algo errado e alguma quebra no protocolo com esses jogos sendo disputados fora de São Paulo e marcados em cima da hora? Gustavo, ótima noite, muito legal participar de programa com gente inteligente, porque dá a oportunidade da gente falar e esclarecer. A gente tem que entender duas coisas. Aqui, na CBF, a gente não tem, infelizmente, não tem condição de dialogar. Aqui em São Paulo, a gente participa das decisões, desde o início. Aliás, lá, 16 de março do ano passado, o primeiro voto pela paralisação foi nosso, que a gente sabia já também, já orientado pelo Dr. Renato, o que iria acontecer. Então, o primeiro voto foi nosso e a gente participou ativamente. O Dr. Renato Anguiná participa da comissão médica da federação. Aqui a gente participa. O que aconteceu, e aí não foi divulgado, é o seguinte: com aquela recusa que teve em Belo Horizonte, o que ficou estabelecido internamente foi que a federação continuaria procurando espaço para que os jogos acontecessem. Exatamente para não encavalar depois com os nacionais. Tanto é que ele já estava... Desculpa, Martorelli, tanto é que ele já... Eu entrevistei o prefeito de Volta Redonda, eu perguntei para ele assim, há quanto tempo que eles estão conversando com vocês? 2 semanas, bem antes de marcar o jogo em Belo Horizonte. Então eles estavam desesperados, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Belo Horizonte, sim, Rio de Janeiro. Exato. E o que estava acordado era que assim que surgisse a possibilidade, os jogos aconteceriam. Só que isso não foi divulgado, os clubes sabiam. Mas a federação, vê só como é diferente. Lógico que tentou colocar o jogo do Palmeiras, o Palmeiras negou e está tudo certo. Ninguém fez escândalo. Vamos buscar uma nova data. Eu acho que, assim, como o Neto disse, é o bom senso. Agora a gente precisa ser coerente na forma como fazer o futebol. Se a gente parar um pouquinho e olhar para a Europa, a gente vai perceber que a UEFA mudou o formato das finais
da Champions ano passado. Eu acho que dá para mudar o formato, a gente encaixa, a gente entregando o produto, e aí todo mundo recebe, porque é uma necessidade, não dá para dizer, não dá para fugir disso, é uma necessidade que os campeonatos aconteçam, porque pelo menos a televisão paga. Assim, se a gente conseguir mudar o formato, entregar, fazer os campeonatos de forma segura e entregar o produto... Você já tem uma ideia do Paulista que eles querem terminar dia 23 de maio, mas com todos esses jogos não poderia pensar diferente? Por exemplo, no Campeonato Brasileiro, você só mata... Pra que ter... O Vitor Guedes falou isso aqui no Baita Amigos. Exato. Só mata. Você vai fazer Copa do Brasil, pô, sabe, diminui o tempo de jogo, você entrega o produto, mas de uma maneira diferente, é isso? Exatamente, Neto. É isso que eu tô falando. De repente, vamos pensar, você enxuga bastante, você faz 2 torneios ao invés de 1. Mas você entrega o campeonato. Tem que ter criatividade e coragem, né, cara? Porque, assim, conseguir fazer o encaixe do jeito que é possível. Né? Não dá para pegar o Campeonato Brasileiro no espaço que a gente tem e querer encaixar. Mesmo porque, eu vou te dar uma informação, nós vamos brigar depois do estadual pelas férias dos jogadores. Nós vamos brigar. Então pode ser que tenha mais um mês para a CBF ter que se virar para poder fazer o campeonato dela. Então, assim, como é que faz? E o jogador pode... Não pode. Que é o direito do jogador ficar férias, né? Claro, ficar de férias. Eu vou te falar uma outra coisa que nos preocupa bastante, Neto. A gente está estudando as sequelas da Covid. E elas são terríveis. O Dr. Jorge Calil falou pra gente agora, o cientista da USP, um monstro de médico, falou: as sequelas é uma coisa que as pessoas não têm esse entendimento. Exatamente. Se você perceber, é indício, tá? Tem 2 indícios fortes do ano passado que eu pedi para os médicos analisarem. O goleiro do Flamengo, me fugiu o nome dele agora. Hugo? No jogo contra o Diego Alves. Diego Alves. Diego Alves. Ele, no jogo contra o Flamengo lá, ele estava vindo de recuperação do Covid. Não sei se vocês lembram. Ele não... Cãibra. Tempo, São Paulo... Deu cãibra. Aos 9 do segundo tempo, foi a única bola que foi no gol. Ele saiu chorando de dor. A vascularização das pernas é um dos problemas. O São Paulo, ele cresceu na competição quando os outros tiveram surto. Pare e analisa. É verdade. Os outros tiveram um surto, o São Paulo não teve o surto, o São Paulo foi e cresceu na competição. Quer dizer, e a performance do atleta, isso já é garantido que tem uma baixa de produtividade. Então, sim, as sequelas são um problema. E a CBF poderia estudar tudo isso. A gente não sabe se os atletas da Ponte, naquele jogo contra o Corinthians agora, na primeira rodada do Paulista, primeira ou segunda rodada, não tenho certeza, mas acho que foi a primeira rodada, se os atletas da Ponte não se contaminaram jogando contra o Corinthians, que vinha do surto. Porque a gente tem um estudo que foi feito lá na Ásia, que os caras se contaminam no campo. A CBF vem e traz um monte de infectologistas dizendo que não. Mas, pô, então vamos fazer um negócio decente, pô, os caras têm dinheiro para fazer. Assim ninguém corre risco, fica bom para todo mundo, entendeu? Agora, a gente trabalhar na dúvida, como é que faz? Vocês vão entrar, quando terminar o campeonato, já contra em relação à férias de jogadores? Já está tudo certo isso? Vamos entrar. Tá certo. Vamos entrar, a gente está começando com os jogadores. Tá certo, é isso mesmo, tem que entrar mesmo. Gabriela, a pergunta pro Martorelli. Martorelli, boa noite para você, obrigada por ter nos atendido. O senhor começou a entrevista explicando aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes que 97% dos atletas não conseguem ficar sem salário, não tem como sobreviver. Existe algum cenário em que a paralisação total do futebol, mesmo que temporária, seja viável, como, por exemplo, com a criação de um auxílio por parte da CBF, por exemplo? Gabriele, você é menina inteligente, é legal tocar nesses pontos, mas eu acho que a CBF não vai por aí, não. A CBF é mais propaganda do que efetividade, infelizmente. Que a gente tem, e há bastante tempo já, a gente já vem pensando em criar um fundo para os atletas, onde todo mundo colocaria um pouquinho, inclusive o sindicato, para poder... E nós não pensávamos em pandemia, né? A gente pensava na situação, principalmente na transição de carreira. Nós temos um projeto em Brasília que foi engavetado nos outros governos. Agora, no começo do atual governo, nos foi pedido para atualizar, nós atualizamos, mas... com a troca lá do secretário, foi engavetado de novo, que a gente trabalha com um benefício de recolocação, de transição de carreira, que é com base na própria contribuição do atleta. Acho que vocês sabem
que a categoria, mesmo contribuindo para a Previdência, ela não tem direito ao seguro-desemprego. E é uma briga que a gente já vem fazendo em Brasília há muito tempo, que é uma interpretação da Caixa Econômica. Então, quem tem só o seguro-desemprego é só para trabalhador que foi dispensado sem justa causa. Como na nossa categoria é fim de contrato, ela entende que ela não precisa dar. Que não foi dispensado. Então, exatamente. Então, é para aproveitar, pelo menos, essa contribuição e o atleta ficar aí 2 anos recebendo um benefício especial, mas de especial não tem nada porque ele contribuiu, porque parece que a gente quer privilégio, né, Neto? E todo mundo acha que nossa categoria é privilegiada. Paga que tudo, ganha pô. Muito sem fazer nada. Sem fazer nada. Então, assim, não é privilégio, é com base no que já foi contribuído por cada atleta para que ele tenha um outro benefício. Enfim, a gente tem várias coisas que a gente tem tentado fazer, mas nesse meio nós esbarramos exatamente nessa questão da discriminação. Todo mundo acha que o atleta não precisa de benefício nenhum porque ganha muito. Vamos lá, a última pergunta do Gustavo Soler para o presidente do sindicato, do Martorelli. Foi um baita do goleiro, né? Muito melhor que o Ivan, né? Martorelli, então pra gente encerrar, né? Você... Às vezes o Ivan tá assistindo, ouvindo e assistindo também. Ivan foi grande goleiro. E, Martorelli, até em cima desse ponto, né? Hoje, uma informação que eu recebi de dentro da federação é que nesse final de semana a gente não será surpreendido com jogos marcados em cima da hora. Que aparentemente a Federação Paulista vai respeitar aí essa fase emergencial e tá conversando com o governo do estado de São Paulo. Mas eles passaram alguma situação para vocês do sindicato a respeito desse respeito à determinação e que vão marcar jogos quando terminar realmente essa fase emergencial, com uma possibilidade de uma criação de bolha, ou até o momento o sindicato também não foi informado de nada do que deve acontecer no futebol do estado de São Paulo? Ô, Gustavo, a gente tem que fazer o reconhecimento do Reinaldo aqui em São Paulo e da federação. A gente participa de tudo. A gente está em contato o tempo todo. E o Reinaldo tem sido muito coerente, a federação tem sido muito coerente. Sabe, se tiver que bater, eu bato. Eu criei baita confusão com ele quando ele limitou em 23 anos a idade da Série B, né? Então, entrei com ação, a gente quase se pegou, mas o reconhecimento é importante. Ele tem feito uma condução, ele com o Dr. Moisés, muito equilibrada, muito coerente em tudo. Tanto é que eu disse agora há pouco, o episódio do Palmeiras que tentou jogar, não foi possível, né? E não teve problema nenhum em retroceder. Então, a ideia da reunião dessa semana é esperar, porque a determinação do governo do estado é que acaba agora dia 31. Então, a ideia, está todo mundo esperando que, a partir da semana que vem, haja a liberação para a continuidade dos campeonatos. E aí, lógico, que está todo mundo pensando em plano B, mas, por hora, o foco é no plano A mesmo, que é retomar o campeonato aqui para o São Paulo. Martorelli, obrigado do seu tempo aí, por você estar junto com a gente na Rádio Bandeirantes. Pô, foi muito esclarecedor, importante o seu posicionamento. Democraticamente a gente respeita, né? E que você possa participar muito mais vezes com a gente, que é muito importante, né, o seu conhecimento em relação aos atletas. Tá bom? Muito obrigado, viu?